Oi, oi! Bom, vamos gravar um vídeo, vamos falar um pouco sobre análise de português, né? E eu vou fazer esse vídeo bem breve, ao mesmo tempo bem útil a esse, se você vai fazer um concurso, se você vai fazer alguma prova, vai pedir classes gramaticais. Quase todas as provas que a gente vai fazer, né, de concurso, coisas desse tipo, cai classes gramaticais. Então eu vou dar uma resumida, para colocar aqui do lado também as definições, os exemplos, e você vai saber bem fácil. Mas é claro que eu já tenho aqui no canal um vídeo sobre adjetivo, vou colocar outros também de individuais, mas esse é para quem tem pressa, para quem quer aprender rápido, ok? Então vamos lá. A primeira classe gramatical que a gente vai ver são os verbos, tá? Então numa frase o verbo é a palavra que indica ação. Então quando você fala alguma frase, você vai estar conversando, é impossível você não utilizar verbos. Tá? Então, verbos é a palavra responsável pela ação. Por exemplo, ele chegou em casa. Então, ele chegou em casa. Nessa frase, a gente vai ter o verbo chegou. Ok? Claro que tem os tempos verbais, tem a classificação, modo imperativo, modo indicativo e modo subjuntivo. Ok? Mas o que você precisa saber de início é que o verbo é a palavra que indica ação. Então, essa é a classificação do verbo. Outra palavra importante também que não pode faltar em nenhuma frase, substantivo. Okay? Toda frase que você vai ver, todo texto, vão ter palavras que vão dar nome às coisas, dar nome aos seres, aos objetos, às pessoas. Tudo que dá nome, tudo que tem algum nome, este nome é chamado de substantivo. Tá? Por exemplo, casa, eu estava em casa. Então, casa é substantivo. Tá? É claro que na sintaxe seria outra classificação, seria advérbio, tá? Mas substantivo que indica nome de casa. Então, substantivo, palavra que dá nome aos seres. Próximo, adjetivo. Adjetivo é essa palavra que você conhece muito, que serve para indicar qualidade, característica de alguma coisa que você conhece. Geralmente já vem acompanhado de substantivo. Tá? Para fazer sentido, tem que vir acompanhado de substantivo, que é a palavra que ela vai indicar a qualidade de, ok? Por exemplo, casa grande. Então, grande é a qualidade da casa. Então, logo, adjetivo, tá? A próxima classe gramatical que a gente vai ver é muito importante também quando a gente escreve um texto, que são as conjunções. No texto você já percebeu que existe uma ligação entre os parágrafos, as frases, vamos dizer assim, as partes do texto, elas se unem entre si. Então essa palavra que faz essa junção, vamos dizer assim, essa costura entre as partes do texto é chamada de conjunção. E ela tem realmente essa função. Por exemplo, portanto, mais, todavia, no entanto, são conjunções aí que a gente usa que são importantes. Perto das conjunções a gente tem a palavra também que une palavras dentro da frase. Então é um pouco diferente a função, tá? Então, a conjunção tem uma função mais ampla, de parágrafos, e a preposição vai unir as palavras aí dentro de uma frase. Por exemplo, ele estava conversando com seus amigos. Então, com é uma palavra que vai unir as palavras aí dentro da frase. Okay? Então, ele estava conversando com seus amigos, a gente vai ter a preposição. Tá? Então, preposição o quê? Com, de, em. São as principais aí para, tá? Tem a preposição também com acento de crase, que a gente tem outro vídeo aqui só sobre crase, você pode assistir, ok? Então são as classes gramaticais. A próxima que a gente vai ver são os... vamos ver primeiro como que é o pronome, tá? Pronome é aquela palavrinha que vai substituir ou acompanhar o nome. Substitui quando? Maria estava doente, ela foi ao médico. Então ela é o pronome que substitui a palavra Maria, que você já disse anteriormente. Acompanha o nome. Maria foi viajar com seu cãozinho. Então, seu é a palavra que acompanha o substantivo cãozinho. Okay? Então, nesse caso, também vai ser um pronome. Então, substitui, acompanha o nome, pronome. Próxima classe gramatical é uma que não é muito utilizada em textos argumentativos, textos jornalísticos, mas é bom a gente conhecer. Tá? É muito utilizada em quadrinhos, charge, alguma coisa assim que você vê aí no dia a dia. São as interjeições. Geralmente você vê o pessoal dizendo uau, Então tudo isso aí que indica emoção, indica alguma, marcado geralmente com a pontuação de exclamação, né?
Mas não vai pensar, não tem exclamação, não é interjeição. Às vezes tem interjeição sem exclamação, tá? Então, fica a dica. Bom, essa classe aí ela vai ser classificada como interjeições, tá? Vai indicar alguma emoção que você já está sentindo. Próximo ali também a gente vai ter numerais. Então, como assim numerais, português? Numerais? Isso mesmo. Nada se perde em português, então todas as palavras têm uma classificação. E as palavras que indicam quantidade, números, quantidades numéricas, elas são chamadas de numerais. Tá? Os numerais se dividem em 4 cardinais, 1, 2, 3, 4, são sequência. Ordinais indica a posição, né? Primeiro lugar, segundo, décimo terceiro, tal. Então, essa ordem é chamada ordinários, tá? Multiplicativo, o dobro, o triplo, por aí vai também. E fracionários, tá? Metade de um terço, um quarto, então esses são os numerais. Próximo também que a gente tem bem ali junto com os numerais, geralmente a gente estuda os dois no mesmo capítulo, quando você vai estudar no livro, são os artigos. Okay? Os artigos se dividem em dois também, que são os definidos, para que você conhece, os identificados, e os indefinidos. Então, definidos, o, a, os e as. Indefinido, uma, uns, umas. Tá? Então, são esses aí que a gente tem na classificação. A gente tem também outra classe que é bastante utilizada. Né? Por exemplo, hoje está chovendo. A palavra hoje seria o quê? Então, uma palavra que indica a circunstância. Nesse caso, de tempo. Então, ela vai se classificar como advérbios de tempo. Essa é o que a gente denomina de indicar circunstâncias de tempo, negação, modo, lugar, tá? E é chamada de advérbio. Geralmente ela vem acompanhada de um verbo, ela vem ali alguma situação indicando como que ocorreu aquela ação, tá? Outra dica também, as palavras terminadas em mente, apressadamente, rapidamente, estressadamente, elas também se classificam como advérbios, ok? Então essas aí são as classes gramaticais, né, que você pode ver, então vamos só dar uma recapitulada aí para você lembrar. A gente viu verbos, a gente viu substantivos, adjetivos, pronome, conjunções, preposições, a gente viu interjeições, artigo, numeral e advérbio, ok? Então essas são as 10 classes gramaticais da língua portuguesa, que é muito importante a gente saber cada uma delas e a gente saber também como que a gente utiliza, saber identificar a frase, e aí é importante, ok? Falou, até mais. Continua assistindo aqui os vídeos no canal, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma questão que você, de português que você queira saber, só deixar a pergunta que a gente vai estar respondendo. Valeu? Até mais.